Senhor Jesus, para todos os nossos irmãos. Estamos aqui em mais um estudo, amém, para edificação, amém, da tua vida espiritual. E o tema hoje desse estudo é a importância de estar na casa de Deus. Então, assista esse vídeo, continue conosco até o final, não esquecendo já de antemão de ativar o sininho, deixar o teu like, se inscrever para que todas as nossas notificações cheguem até você de forma direta e você possa acompanhar, né, diariamente todos os assuntos que nós estamos postando no nosso canal. Bem, então Deus te abençoe, fica conosco até o final. Então, o versículo base que eu quero ler com você está no Salmo de número 84, dos versos 1 em diante, amém? Você que pode abrir a tua Bíblia, onde você estiver, para nos acompanhar, ou simplesmente nos ouça. O título é do Salmo 84, a felicidade daquele que habita no santuário de Deus. O verso 1, quão amáveis são teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. A minha alma está anelando e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clama pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para a sua prole, junto dos teus altares, ó Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Verso 4, bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e em cujo coração estão os caminhos aplanados. Verso 10, vamos pular para o verso 10. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar na porta da casa do meu Deus, habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é o sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Então você percebe que todos esses versículos são muito ricos. Se a gente fosse detalhar, verso por verso, então você ia ver que a gente ia ter uma extensão muito grande. Mas só se pegando em detalhes aqui, só algumas palavras. Como exemplo, ele vai falar que com amáveis são um tabernáculo. Por que ele vai falando isso? Não é simplesmente por causa das paredes ou da parte física, mas simplesmente por causa da presença de Deus que está ali. Então se torna um ambiente amável, agradável, satisfatório por causa da presença de Deus. Ele vai falando que anelava, ou seja, desejava estar na casa do Senhor. Ele não abria a mão de estar na casa de Deus. Então você vê que há alguns versos, aqui que vai de forma clara nos mostrando a importância de estar na casa do Senhor. O próprio salmista vai declarando que vale mais estar um dia na casa do Senhor do que 1000 lugares fora. Então, se você for colocar na balança, olha a diferença da importância no mundo espiritual que há estar na presença de Deus, na casa de Deus. Aqui ele fala que vale mais estar na porta da casa, do templo, do que na habitação dos ímpios, da impiedade. Então, realmente, irmãos, fazendo um resumo de tudo que nós estamos lendo aqui, amém? Não tem preço, não tem como mensurar no mundo espiritual o valor que há de estarmos na casa de Deus, amém? Aqui, na verdade, já entrando aqui na explicação, nós sabemos que essa imagem de templo ou de santuário é a imagem do Antigo Testamento. Nós sabemos que Salomão ele vai construir o templo através do desejo do seu pai Davi, mas Davi não pôde porque suas mãos estavam sujas de sangue. Então Deus agora vai dar essa incumbência para Salomão.
E Salomão constrói o templo, ou santuário, pela a imagem que já havia no tabernáculo, que era o templo móvel, que montava e desmontava, era feito de tendas, né, no período de Moisés, no período do deserto, né? E aí, daí surge esta imagem, essa visão do templo, do tabernáculo, amém? A qual Salomão ele vai construir. E aí, aqui um resumo: havia o átrio, que era como fosse o quintal do templo, havia ali, né, o altar de holocausto, um pouquinho mais adiante, à frente havia o lavatório, depois do lavatório entrava-se no lugar santo, onde havia o candelabro, né, onde havia os pães da preposição, e havia também o altar de incenso, e ali havia um véu que dividia, amém, do lugar santíssimo. Após o véu, no lugar santíssimo havia a Arca da Aliança, onde que ficava ali, né, os querubins, amém? Dentro da arca havia os pães, né, havia a vara de Arão e a lei, amém? Então, é um resumo aí de como que era a imagem do templo do Antigo Testamento. Qual era o propósito daquele templo? De sacrificar a Deus, né, sacrifícios de animais, né, outros demais sacrifícios, com a intenção de alcançar o perdão dos seus pecados, com a intenção de estar renovando a aliança com Deus, de estar em comunhão com o Senhor. Então havia essa preocupação de estar na casa do Senhor, de levar sacrifício, de oferta a Deus, com a intenção de louvar a Deus, de agradar a Deus, amém? Então era um propósito, amém, de não estar longe dessa liturgia, desses rituais, com a intenção de estar perto do Senhor, né? Então hoje, né, agora transmitindo isso, todas essas informações para o Novo Testamento, a gente vai entender que a imagem do Novo Testamento é um pouco diferente, mas o princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. Agora, no Novo Testamento havia sinagogas, né, que eram locais pequenos para reunião de estudo, mas havia o templo que foi levantado por Herodes com a intenção de querer agradar os judeus, amém? E aí eu vou estar lendo aqui com os irmãos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do versículo 40. Olha o que diz a Bíblia: e com muitas outras palavras isto testificava e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Amém? Então você vê que no próprio Novo Testamento, né, nós temos aqui como um espelho, como uma referência para nós, a igreja primitiva, e você vê, né, que em todo tempo vai falando que eles estavam perseverando. Aqui no versículo 46 vai dizer que eles perseveravam unânimes todos os dias no templo, amém? Nos mostrando que não tem como abrir mão, porque hoje, infelizmente, nós temos aí uma teoria de que não precisamos mais congregar,
que não precisa mais estar na igreja, que não precisa ter um pastor, um líder, né, que é Cristo em casa, né? A pessoa vive de forma aleatória, né, coloca tanto obstáculo por conta de problemas internos que acontecem no meio da igreja dos irmãos, como impedimento de estar em união. Porém, independente de qualquer conflito ou qualquer ideia ou ideal que você imagine ou tenha na sua mente, biblicamente, Deus nos orientou a estar na sua casa. Então, quem não segue esse princípio está quebrando, na verdade, o ensinamento da palavra de Deus. Então, não é conceito que você tem que ter porque acha que é ser melhor. Você não tem que servir como você acha que tem que fazer, mas tem que servir de acordo com a vontade de Deus. E aí você vê aqui que existia, em todos esses versículos aqui em Atos dos Apóstolos, você resume 3 coisas. Qual é a importância de estar na casa de Deus? Porque na casa de Deus tem ensino. Segundo, porque na casa de Deus há oração. E segundo, que na casa de Deus há comunhão. Amém? Então eles perseveraram na doutrina, palavra. Eles estavam aqui, ó no verso 42, e partiam pão e nas orações, estavam nas orações, de comunhão. Ou seja, olha aqui, olha o versículo 44, todos criam, estavam juntos e tinham tudo em comum, comunhão. Então você vê que não tem como cumprir essas 3 coisas se não estiver na casa de Deus, se não tem como ser ensinado, porque você vai tentar entender a palavra de acordo com o teu intelecto, não tem um professor, alguém que foi realmente formado, que está capacitado para isso. Você não vai estar em oração e não vai estar em comunhão, que a comunhão aqui se divide em 2 partes: a comunhão com a igreja e a comunhão com Cristo. Se você for ler lá em 1 Coríntios, se eu não me engano, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, eu não vou ler todo esse versículo, também está lá em Efésios capítulo 5, versículo 23, essas 2 referências, depois você lê, vai falando que a igreja é o corpo e Cristo é o cabeça. Amém? Então, quando você está na casa de Deus, você está participando do corpo. Não tem como um membro sobreviver estando imputado. Não tem como. Se eu cortar o meu dedo, deixar do lado, ele apodrece. Agora, a Bíblia vai nos ensinar a estar em comunhão com a igreja e com Cristo. E quando eu estou nessa convivência, eu estou fazendo parte desse corpo. Amém? E Cristo é o cabeça. Então, é imprescindível. Se hoje você tinha essa ideia de não participar, muito conflito, não importa. É melhor estar na casa de Deus como na arca. Na casa, dentro, salvo do que fora, morto. Amém? Então, segue esse princípio. O Senhor está falando comigo e com você. Amém? Que Ele te quer na casa do Senhor. Amém? Amém? Então, para concluir, na carta aos Hebreus 10, no verso 25, vai dizendo assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Então, aqui vai falando para não deixarmos a congregação como é costume de alguns, mas está nos exortando, na verdade, a permanecer na presença na casa de Deus, ainda mais sabendo que o dia do Senhor já está chegando. Amém? Então, não seja presa face do diabo. Quem se afasta fica, infelizmente, suscetível aos ataques, como ovelha desgarrada. Até porque varão, Pedro fala e tantos outros, como o apóstolo Paulo, nós temos um pastor que irá nos apresentar naquele grande dia até Deus. O compromisso é individual, entre aspas, mas
de uma forma coletiva, como uma agência, como a igreja sendo um aprisco, como um corpo, nós temos uma liderança. E aí, esse pastor vai dar conta de você naquele grande dia. Então, permaneça na casa do Senhor. Amém? Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém?